A paz do Senhor, meu povo, tudo bem? Que Deus os abençoe nesse dia. Estamos aqui para a síntese da lição de número 11, mais um breve recado do nosso patrocinador e já voltamos em nome do Senhor Jesus. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então lá para essa síntese dessa aula maravilhosa, que é a lição de número 11, cujo título é A Última Ceia. Amém? Pegue aí a sua lição, vamos aproveitá-lo ao máximo. O texto áureo que se encontra em 1 Coríntios 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vou repetir de novo essa última parte desse versículo. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Vamos à verdade prática? E a verdade prática que a lição nos apresenta é: a Páscoa comemorava a libertação do Egito. A ceia do Senhor celebra a libertação do pecado. Também gostaria de repetir a verdade prática. Que maravilha! A Páscoa comemorava a libertação do Egito. A ceia do Senhor celebra a libertação do pecado. Aleluias! Vamos então. O objetivo geral da lição, o objetivo geral dessa lição é explicar a instituição da ceia do Senhor como ordenança. Agora vamos aos seus objetivos específicos. O primeiro objetivo específico da lição é analisar os antecedentes históricos da última ceia de Jesus. O segundo objetivo específico é expor a dinâmica da preparação, celebração e a substituição da Páscoa pela celebração da ceia do Senhor. Vamos ao terceiro e último objetivo específico da lição, que é elencar os dois elementos da última ceia. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto central dessa lição, que serve como fundamento para a introdução, é: a ceia do Senhor é uma celebração que o nosso Senhor ordenou à igreja até a sua vinda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que felicidade! Que prazer imenso de estarmos aqui. Podemos dar uma síntese de uma aula tão maravilhosa como essa. E você, amado professor, estude, medite bastante nos versículos, porque essa lição eu acho maravilhosa. Não desfazendo das outras, claro que não, mas essa lição ela tem um ápice desse trimestre, praticamente, onde fala de Jesus, o homem Jesus, o Deus Salvador. Amém? Queridos irmãos, amada igreja do Senhor, o povo brasileiro é um povo que gosta de festas. O povo brasileiro é um povo que festeja feriados. Não é diferente com o povo de Deus em si. O povo de Deus é um povo que gosta de festas, comemorações, aniversários, celebrações. E isso faz bem para a vida. Estarmos sempre contentes, comemorando datas de aniversário, datas especiais. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes celebrações da igreja cristã
é a ceia do Senhor, que foi pintada em A Última Ceia de Leonardo da Vinci, onde ele fez a sua imagem mental daquilo que ele imaginou da Última Ceia, um quadro muito apreciado por vários entendedores de arte e por outras pessoas leigas no assunto. Mas a Santa Ceia, como um fator principal da Igreja, foi instituída por Jesus Cristo numa ocasião em que ele celebrava a Páscoa judaica, como está em Lucas, capítulo 22. Como Jesus quis apresentar um marco do que era a Páscoa, que era a libertação do povo de Israel do Egito, e se comemorava, que serviu de um memorial. Muitas das vezes você irá ler na palavra de Deus, no livro de Salmos, o Senhor lembrando Israel de não esquecer disso, que o Senhor é o Deus que tirou o seu povo do Egito, para essa comemoração dessa Páscoa. E foi assim também que a Santa Ceia ficou conhecida como uma representação do ato maior de um Deus que mandou o seu Filho, também num gesto de amor único e ímpar, para morrer, passar por uma morte de cruz, morrer por mim, por você, pelos pecadores. Como o evangelista João, o amado evangelista João, disse na sua carta, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer que nisto consiste o amor, em outras versões, nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro e fez propiciação pelos nossos pecados. Ele foi o Cordeiro Pascual, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sem dúvida nenhuma, a Páscoa, entre as festas judaicas, ela era também a mais importante. E a sua celebração carregava um teor simbólico muito grande e o costume totalmente metódico de se fazer essa festa, que lembrava que um ato importante de Deus em libertar Israel do cativeiro egípcio, que representa, assim, a antiga aliança. Ela era comemorada todo ano, de uma maneira festiva e com certeza alegre por parte do povo de Israel. Então, quando o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia dessa ocasião, ele tinha em mente isso, que tudo apontava para a sua pessoa. E ele também demonstrou alegria e satisfação plena em poder participar dessa última Páscoa com os seus discípulos, porque ele sabia que hora depois ele seria ofertado como para libertar o seu povo. Não dessa vez como Deus libertou fisicamente, mas agora libertando também espiritualmente do poder do pecado. O Egito simboliza, sim, o mundo. O Faraó simboliza o diabo, podemos assim dizer. E Deus deu seu Filho como nossa Páscoa, através da instituição da Santa Ceia, para nos libertar do poder do pecado. Amém? Vamos então ao primeiro tópico, antecedentes históricos da última ceia. E aqui está a instituição da Páscoa judaica, que era a celebração que sempre ocorria na primavera. E o interessante é a palavra do verbo hebraico, pasar, que tem um sentido de passar por cima. E essa festa teve origem, você pode ler aí o livro de Êxodo, que antecedeu a saída, esse êxodo,
E no momento em que Faraó estava com o seu coração endurecido, é bom lembrarmos que a Bíblia fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó, mas tinha também aqui a dureza do coração por parte da coisa centrada na humanidade. Então, ele endureceu seu coração e vem o julgamento de Deus sobre ele. O julgamento que afetou todos os lares egípcios. Não afetou os hebreus, porque os hebreus estavam protegidos com o sangue do Cordeiro Pascual, como está em Êxodo 12:13. E esse sangue aponta também para o sangue de Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Antes, o sangue do sacrifício, ele apenas cobria os pecados. Hoje, o sangue do sacrifício de Deus, que Ele doou para nós através do Seu Filho, esse não cobre o pecado, esse tira o pecado do mundo. Como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? O segundo subtópico aí, o ritual da Páscoa judaica. Se a instituição começou ali nessa prévia, quando Israel foi liberto de Faraó, finalmente depois de ver a desgraça afetando os lares egípcios, libertou o povo de Israel através da ação divina. Como que era o ritual da Páscoa judaica? Ela tinha um ritual bem detalhado, bem organizado, como está em Deuteronômio 16, 1-4, o mês de Abib. Todavia, Êxodo 12, do 13-12, nos mostra como os preparativos se iniciou aos 10 do mês, com a escolha de um cordeiro ou de um cabrito. É bom ressaltar que nessa passagem nos fala que se a família for pequena demais, você teria que convidar o vizinho. Isso aqui eu já vejo uma aplicação para nossos dias. Cristo entrou na sua vida foi porque quando uma família abraçou a fé e viu que o cordeiro é grande demais e que ele precisa ser comungado, repartido com outros para abraçarmos a mesma fé. O cordeiro teria que ser guardado sempre no 14º dia e deveria ser sem mácula, sem defeito nenhum, assim como foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí sim, no 14º dia, ele era finalmente imolado. E o sangue desse cordeiro era posto sobre as ombreiras e vergas das portas da casa judaica. E o cordeiro deveria ser comido sempre com pães asmo, sem fermento algum, e ervas amargas, já que os pães asmos, os pães sem fermento. O resto que sobrasse deveria ser queimado. Algumas detalhes de quando se celebrava a Páscoa, a lição nos fala do caso que os lombos deveriam estar cingidos, sandália nos pés e o cajado na mão, porque era a Páscoa do Senhor. Era um momento de festividade, que se lembrasse sempre que o Senhor resgatou com mão forte o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Deveria também se comer muitas das vezes na posição reclinada e sempre depois do pôr do sol. Essa era a celebração da Páscoa judaica. Existem muitos outros detalhes, é claro. Vamos à síntese do tópico primeiro. A Páscoa judaica foi instituída com a finalidade de o povo de Israel preservar na memória o tão grande livramento de Deus, a libertação do Egito. Amém. Vamos aí ao segundo tópico, a celebração da última ceia. A última Páscoa que foi celebrada por Jesus para a primeira Santa Ceia que ele mesmo instituiu. Eu não posso deixar de enfatizar aqui que com certeza a última Páscoa que o Senhor Jesus celebrou, lembra? Com certeza a lei e entra agora a graça através da
própria Santa Ceia, através dessa coisa maravilhosa que o Senhor Jesus instituiu. Louvado seja o nome do Senhor. A ceia do Senhor. Como é que era a preparação? A preparação, o Senhor ordenou que essa preparação da última ceia e da instituição foi preparada de uma maneira muito interessante, mostrando a onisciência de Jesus, onde ele pediu para dois dos discípulos irem fazer esse preparativo. E ele deu um detalhe categórico de que no caminho eles encontrariam um homem com um cântaro de água. Como o expositor que a lição nos cita, nos diz que isso era uma tarefa mais designada às mulheres, eu vejo que o Senhor Jesus inaugurou aqui uma coisa teológica muito interessante. É como o nosso Deus, ele tem um senso de humor, como o nosso Deus, ele é restaurador das coisas. Ele, através da sua onisciência, como eu disse, ele não é um agoureiro, não é um adivinhador. Ele é, sim, aquele que sabe do antes, do durante e do depois. Que os discípulos encontrariam esse homem que, chegando lá, ele só diria que o mestre quer preparar, quer participar da ceia com seus discípulos. Então esse homem, com certeza, cederia o seu lar. O que eles costumavam fazer com muita frequência durante as festas, em troca de peles de animais e outros utensílios para a própria refeição. O preparo da Páscoa incluiria a busca de fermento na casa e o preparo dos vários elementos da refeição. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então ao segundo subtópico, depois da preparação, que era também bem detalhada dessa última ceia, vamos à celebração e substituição. O Senhor Jesus tinha total consciência plena que a sua morte estava se aproximando na cruz e que ele era, sem dúvida nenhuma, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro da Páscoa, que era apenas um tipo, como está em João 1:29. Naquela época, naquele tempo, com certeza, muitos cordeiros foram mortos, mas o único cordeiro que realmente libertaria o povo do sofrimento, a humanidade, da escravidão, do pecado, não só a memória daquele que foi celebrado na primeira Páscoa judaica, era e é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Através desse sacrifício, ele libertaria o povo de toda mazela do pecado, de toda a escravidão que o pecado exercia sobre os homens. Pedro e João fazem esses preparativos sobre a última Páscoa e durante a última Páscoa que o Senhor Jesus então instituiu essa ceia, como está em Lucas capítulo 22, que é o texto base dessa lição. Então, no contexto da nova aliança, a ceia do Senhor, como eu fiz a ponte, ele substitui totalmente a Páscoa judaica, que representa a lei, e a ceia do Senhor representa, sim, a graça. A síntese do tópico 2 foi numa Páscoa judaica que o nosso Senhor instituiu a ceia, como uma ordenança para toda a igreja. Eu rapidamente gostaria de ler, antes de entrarmos aqui no terceiro tópico, os elementos da Santa Ceia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, rapidamente, o versículo 53 até o 56. Diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida.
Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Os elementos da última ceia. É claro que Jesus aqui não está dizendo para os seus discípulos virarem canibais, não. Aqui, como nós vamos ver aqui nos elementos, é apenas uma simbologia, algo metafórico, não é uma coisa literal. Amém? Vamos saber por que isso. Claro que esse texto que eu li não se refere à Santa Ceia, mas está inteiramente ligada à Ceia do Senhor. Vamos lá. O primeiro subtópico é o vinho. Lucas faz referência ao uso do cálice por 2 vezes antes de citar o pão, mas isso não muda a ordem dos fatores, até porque, em particular, na nossa liturgia cristã, nós seguimos sempre os que os outros evangelistas, e principalmente o apóstolo Paulo, faz que com certeza o vinho é precedido pelo pão. Ok? Tomando o cálice, Jesus falou: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 20. Lembrando que no Antigo Testamento, o vinho também faz referência à alegria. Sempre ele tem uma tipologia, a questão da alegria. Mas aqui é interessante notar que eu quero passar 3 parâmetros aqui sobre os elementos, o vinho e o pão. Que quando o Senhor instituiu essa ceia, ela tem algum aspecto que lembra muito a última Páscoa, a Páscoa do povo judeu. Primeiro é que era um memorial. Era um memorial instituído. O Senhor instituiu a Páscoa para o povo hebreu, e aqui Jesus institui a ceia do Senhor. E por ser um memorial, uma instituição, 2 parâmetros interessantes, também é um pacto de aliança. Porque se é uma instituição, o Senhor manda fazer isto também é um memorial, em memória de mim, ele diz, também é um pacto, porque ele diz: este é o Novo Testamento do meu sangue. Interessante que o povo antigo dava muito valor a pactos, e quando o povo hebreu dava muito valor ao pão e ao vinho, e esse pacto era representado da seguinte maneira: quando se comia com outra pessoa o pão e o vinho, era como se eles estivessem expressando que a vida estava sendo misturada. Então havia ali com certeza uma comunhão, uma gratidão desse pacto. O pacto era firmado através disso. O Senhor Jesus com certeza tinha em mente isso quando usou esses 2 elementos. Só é você lembrar que no Antigo Testamento, Abraão, quando vai encontrar com Melquisedeque, sacerdote do Deus eterno, ele leva pão e vinho, está na ordem, pão e vinho, para firmar um pacto, uma aliança, um marco fraternal. E foi isso que o Senhor Jesus fez quando instituiu a ceia. Ele instituiu para que que ele passe a fazer parte da nossa vida, e nós passamos a fazer parte da vida dele. Então, ele tomando o cálice, ele disse que esse é o Novo Testamento no sangue dele, que é derramado por vós. Esse é o sentido que o vinho representa na nova aliança, o sentido do sangue de Jesus, derramado para a purificação de pecado. O escritor aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há purificação, perdão de pecados. E o Senhor Jesus derramou na cruz o seu sangue por mim e por você. O segundo tópico é o pão. O Senhor Jesus, após tomar o pão da graça, repartiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Lucas 22, 19. Jesus usa a expressão: isto é o meu corpo, como eu li aqui em João 6, no sentido totalmente simbólico. Não tem aqui algo que é ao pé da letra. Ele usa essa expressão, oferecido,
que o verbo grego é didome, que também possui o sentido de entregar, a entrega totalmente, entregar sem respaldo. É o mesmo verbo que é usado no texto de Isaías 53, 6, 10, onde há uma clara referência sobre sacrifício. O corpo de Jesus seria oferecido vicariamente em favor dos pecadores. Este é o meu corpo que é oferecido. Não foi uma obrigação de Jesus. Ele não foi obrigado a fazer. Ele, por vontade própria, por misericórdia, ofereceu o seu corpo. Então, quando participamos da ceia do Senhor, devamos lembrar sempre. Por isso que ali é o corpo de Cristo padecido, humilhado, como um pão que serve para passa por um processo antes de estar pronto a ser consumido. Assim foi o nosso Senhor Jesus. É isso que Jesus quer lembrar aqui para nós nesta lição. Vamos à síntese do tópico 3. Os elementos da ceia são o vinho, que simboliza o sangue de Jesus Cristo, o pão, que simboliza o corpo partido do Senhor. O corpo partido do Senhor. Esses são os elementos de uma ordenança do Senhor, que é para nós estarmos sempre ceando com os irmãos, com comunhão. Lembre-se de Atos, a igreja de Atos, a igreja primitiva que nós colocamos tanto, igreja primitiva entre parênteses, diz que eles eram felizes porque repartiam as suas propriedades e comungavam, faziam reuniões, a festa do amor ágape, participavam de ser, indicando que Cristo que morreu por nós é um Cristo de comunhão. Agora nós fazemos parte do corpo de Cristo e a comunhão entre o corpo de Cristo deve ser absoluta e verdadeira e sincera. Amém? Então, irmãos, participar da ceia do Senhor é um privilégio que todo crente deve sentir e alegrar-se por isso. Não é um ritual apenas metódico no seu sentido amplo ou vazio, mas sim trata de uma celebração carregada de significado, de alegria, de entusiasmo, porque ela celebra a vitória do nosso Cristo, o Cordeiro de Deus, sobre o pecado e suas consequências. Uma vez eu ministrei na Santa Ceia, eu falei que quando Jesus instituiu a ceia, ele deixou bem claro, que fazendo isso até que ele venha, ou seja, a volta do Senhor Jesus vai se dar entre uma ceia ou outra, e nós devemos estar sempre preparados, participando de tão maravilhosa bênção que o Senhor nos deu. Que Deus os abençoe mais uma vez, continue conosco, eu agradeço essa audiência maravilhosa, a paz do Senhor e até a próxima. Amém.